Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com o vereador Juarez Bernardi, que já está aqui conosco para falar a respeito do seu mandato e também sobre os seus projetos para os próximos anos aí. Seja muito bem-vindo, vereador, aqui no Bom Dia Entrevistas. Olá, Thay, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos que estão nos assistindo e estou aqui para tentar contribuir com o que for possível. Vereador, inicialmente, então, o senhor é o seu primeiro mandato na Câmara. Eu gostaria de saber qual será o seu foco de atuação. Então, Thay, a gente não escolhe foco de atuação, a gente, às vezes, na campanha faz umas promessas e trabalhar voltado a certas áreas. A nossa área, foco fundamental mesmo, foi na parte da saúde. Então, é nessa parte que a gente pretende buscar recursos, buscar apoio, tentar fazer o possível para trazer o melhor para todos. Eu vi que o senhor fez um estudo em relação à iluminação pública, um estudo com vários dados, e eu queria que o senhor compartilhasse conosco como foi esse estudo e quais foram os resultados que o senhor descobriu fazendo essa pesquisa. Então, apesar do pouco tempo que a gente está na Câmara, a maior das demandas que vem até o gabinete são solicitações para troca de lâmpada. Infelizmente, ficou muito tempo, acho que talvez sem muito cuidado essa área, então várias pessoas estão reclamando, pedindo para que isso seja resolvido. O que acontece? Infelizmente, a nossa cidade, hoje já, data dessa entrevista, 103 anos, um parabéns a todos os erechinenses nessa cidade, que tanto a gente se dedica para que seja melhorada em todos os aspectos, mas enfim, a gente está com uma iluminação muito defasada, né? Para uma cidade de 103 anos, a gente tem que ter melhorias. Então, a minha preocupação a esse respeito, para que seja substituída toda essa iluminação por LED, que é uma iluminação mais barata, com menos custo de manutenção, com garantias, com mais iluminação, e que tenha resultado realmente que a população espera. Por isso despertou esse interesse em fazer esse estudo e a gente se aprofundou bastante conversando com o pessoal que é especializado nessa área, buscando alguns dados, e esses dados que a gente apresentou são fundamentais para que realmente o Poder Executivo se engaje nessa área e resolva esse problema que é de todos os munícipes, não é de apenas meia dúzia de pessoas, né? Tanto é que a gente procura trabalhar em áreas que beneficiam várias pessoas e não apenas uma parte, né? Falando agora dessa área da saúde, o senhor também solicitou um pedido de providências para colocar os profissionais, os atendentes de farmácia no grupo de prioridade da vacinação da Covid-19. Em relação a esse pedido, como está o andamento? Então, a gente entendeu que como os profissionais de farmácia, que são os farmacêuticos, estavam incluídos nessa parte. Então, e se eu sou farmacêutico e você não é, você está trabalhando do meu lado. Eu entendi assim que, como eu tinha direito, você deveria ter também. Foi esse o pedido que a gente fez. Mas então, como isso vem de cima, né, são ordens lá da parte da saúde que vem do nacional, tem que seguir o plano. Então, por isso não foram enquadrados, mas eu acredito que dentro de pouco tempo a gente vai ter isso sim, porque realmente são pessoas que estão na linha de frente, né? E falando agora também de outra área, que é uma área que há bastante preocupação também aqui na cidade em relação às ações, é a área empresarial. Nesse sentido, quais são os projetos que o senhor visualiza e que pretende implementar nesta área? Nós tivemos aí uma boa participação do prefeito, do Poder Executivo, que liberou para várias empresas um crédito para que seja desafogado esse aperto que deu devido à pandemia nas empresas, né? Nem todas conseguiram. Então, espero que se faça mais nessa área,
para desafogar realmente o aperto. E você está muito ansioso para o fim da pandemia, para que essas empresas retornem à economia, para que a gente consiga voltar a trabalhar 100% da capacidade das empresas, até porque elas precisam recuperar essa parte desse prejuízo, essa parte que ficou parada, que diminuiu a venda, que diminuiu o movimento. Enfim, quem está mais prejudicado é o comércio, porque a indústria ainda conseguiu se manter nesse período, né? Está conseguindo, porque o período não acabou, infelizmente, né? A gente não tem uma data definitiva para esse fim, que a gente tanto espera, né, Thay? Sim. Outra também solicitação é em relação à isenção de taxa de alvará para aquelas empresas que são consideradas serviços essenciais. E foi também uma solicitação do senhor. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essa solicitação e também como está o andamento, se foi aprovado, se não foi, se ainda está sendo analisado. A gente gostaria que essas empresas, esse comércio que foi considerado não essencial, que não pôde trabalhar nesses dias, tivesse algum tipo de retorno do município, algum benefício. Então, como não pode recusar, isentar o IPTU, que seria uma taxa elevada, né, que é caracterizada a renúncia de receita, então a gente pediu para que pelo menos fosse isentado o alvará, que embora não seja um valor astronômico, mas é um valor que pode ajudar essas empresas da forma legal, né? Mas a gente ainda não teve uma resposta do executivo se isso vai ser feito, até porque acho que os alvarás já foram pagos, né? Então seria para outro ano. Mas a gente ainda não tem um retorno assim de se isso vai ser executado ou não, né? E agora falando da comunidade mais vulnerável, né, das pessoas que têm mais assim dificuldades financeiras, como o senhor pretende se aproximar dessa comunidade e quais são as ações que o senhor pretende implementar para ajudar? Então, tá, essa é uma comunidade que vem crescendo dia a dia, né? Infelizmente, o nosso custo de vida subiu muito. Alimentação, reformas que a gente precisa fazer, pequenas reformas nas casas, as pessoas precisam fazer, os materiais aumentaram muito, o ganho das pessoas, a maioria diminuiu ou se manteve, entendeu? Então, é um orçamento que foge, e, infelizmente, é a realidade que nós temos. A gente não tem assim um plano de trabalho focado em cima dessa parte, porque é uma coisa que a gente não esperava, né? Então a gente vai ter que trabalhar forte com o executivo para que seja criada algumas condições para a melhoria dessas pessoas que precisam, né? Tanto é que foi aprovado aí R$500 mil deu orçamento da Câmara de Vereadores para a compra de cestas básicas para ajudar essas pessoas que estão realmente mais necessitadas, né? Uhum. E falando agora desse período da pandemia, já faz um ano que estamos nesse período vivendo e Erechim já teve muitos desafios até agora, mas passando a pandemia nós teremos outros desafios também. Eu gostaria que o senhor me falasse na sua avaliação quais são os desafios que o senhor visualiza que Erechim vai ter e, na sua opinião, como fazer com que Erechim continue se desenvolvendo. Então, tá, eu vejo assim, a gente vai ter o maior problema depois da pandemia, vai ser a retomada dos empregos, porque realmente houve desempregos, embora as indústrias continuaram, mas o comércio teve que demitir por causa que apertou o orçamento, enfim, na verdade a gente precisa fazer talvez alguma coisa na área do turismo para que mais pessoas visitem Erechim, para que mais movimento seja gerado no comércio, para essas pessoas poderem contratar de volta e realmente a economia tomar um rumo que a gente espera, né? Que a gente precisa. A gente faça o possível para que as pessoas tenham o seu ganho, consigam sustentar suas famílias, sustentar as suas necessidades, mas para isso precisa ter renda, né? E renda praticamente já é gerada no emprego. Então, se o comércio, se as indústrias tiverem mais demanda, automaticamente vai crescer o emprego. A única forma de resolver o problema, infelizmente, é o emprego, né? E para isso que a gente tem que se tornar batalhador para que as empresas acreditem na economia e voltem a investir nos funcionários, né? Uhum.
Uma das situações que a gente acompanhou mais precisamente nessa semana foi essa questão do transporte coletivo, que agora está com os horários reduzidos e muitas pessoas estão sentindo para ir trabalhar essa dificuldade com os horários, e os ônibus também acabam tendo mais pessoas para carregar. E claro, a gente sabe que essas são decisões assim que vêm de cima, né, e que tem todo ali uma história, mas eu gostaria de saber, na sua avaliação, na sua opinião, qual seria talvez aí uma das possíveis soluções para tentar amenizar ou até resolver esse problema aí do transporte coletivo? Francamente, eu não tive acesso ao contrato que tem essa empresa com a prefeitura, né? Mas, infelizmente, esse transporte é responsabilidade da prefeitura, por concessão, enfim. A gente não tem como te dizer assim, vai ser feito isso, isso e isso, porque está sendo estudado pelo executivo uma forma, é apresentado com a empresa para ver a solução para que melhore a situação dos usuários, né? Porque a empresa está, como ela se manifestou, em dificuldades financeiras. Então, a gente ainda está esperando um estudo do município, um acordo para ver, do Poder Executivo, para ver quais as soluções que vão ser tomadas, né? Enfim, a população não pode ficar à mercê de uma crise financeira da empresa, né? Muito bem, vereadores, já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista e, em nome do jornal, de toda a equipe, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade em estar conversando conosco e esclarecendo aí todas as dúvidas da comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço pela oportunidade e quero colocar aqui à disposição o gabinete, à disposição dos munícipes e à disposição do jornal também, para que a gente possa servir naquilo que for necessário. Perfeito. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Lembrando sempre que, se você quiser rever esta entrevista ou outras, acesse todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.